Olá, meu nome é Maria Silmara e eu faço parte da equipe de Geiskerli e Evandércio, e a gente vai falar um pouco sobre a história e a cultura indígena. Vou começar falando sobre a história. Bom, os historiadores eles afirmam que antes da chegada dos europeus à América, havia aproximadamente 100 milhões de índios no continente, só em território brasileiro. Esse número chegava a 5 milhões de nativos aproximadamente. Estes índios brasileiros estavam divididos em tribos de acordo com o tronco linguístico a qual pertencia, que são tupi-guaranis, que fica na região do litoral, fica na região do Planalto Central e a Amazônia. Atualmente, calcula-se que apenas 800 mil índios ocupam o território brasileiro, principalmente em reservas indígenas demarcadas e protegidas pelo governo. São cerca de 305 etnias indígenas e 274 línguas. Porém, muitas delas não vivem mais como antes, porque depois da chegada dos portugueses, o contato do homem branco fez com que muitas tribos perdessem a sua identidade cultural. O primeiro contato entre índios e portugueses em 1500 foi de muita estranheza para ambas as partes. As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos completamente distintos. Sabemos muito sobre os índios que viviam naquela época graças à carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição de Pedro Álvares Cabral, e também aos documentos deixados pelos padres jesuítas. Essa agricultura era praticada de forma bem rudimentar, pois eles utilizavam a técnica da coivara, que é derrubada de mata, queimada para limpar o solo e para fazer o plantio. As tribos indígenas, elas possuíam uma relação baseada em regras sociais, políticas e religiosas. O contato entre as tribos era acontecido somente em momentos de guerra, casamento, cerimônias de enterro ou também momentos que eles iam estabelecer uma aliança contra o inimigo. Os índios faziam objetos utilizando as matérias-primas da natureza, mas é sempre bom lembrar que eles respeitam muito o meio ambiente, só retirando dele o que eles precisam e necessitam para a sua sobrevivência. Desta forma, da madeira eles construíam canoas, arco e flechas e suas habitações. A palha eles utilizavam para fazer cestos, esteiras, redes e outros objetos. A cerâmica também era muito utilizada para fazer potes, panelas e utensílios domésticos em geral. Penas e pelos de animais serviam para fazerem suas roupas e enfeites para as cerimônias das tribos. O urucu era muito usado para fazer as pinturas do corpo. O urucu é uma matéria-prima do coloral. É isso. A cultura indígena. Bom, a cultura indígena ela abarca uma grande produção material e imaterial. Ela está espalhada por todo o mundo. O que vale ressaltar também é que a cultura indígena ela não existe tipo só um grupo linguístico. Existem vários, cada um tem seus próprios gostos musicais, suas próprias tradições, sua própria religião e etc. A cultura indígena no Brasil ela é vasta e diversificada. Alguns historiadores afirmam que por volta do século XVI existiam no Brasil 4 grupos linguísticos principais, que eram o Tupi-Guarani, o G, o Caribe e o Araque. Estima-se que hoje tem no Brasil 270 grupos linguísticos, divididos por 670 terras, que já se homologaram ou então estão em processo de homologação. Olá, meu nome é Geiskerli e eu vou falar um pouco sobre os costumes e tradições indígenas. Cada tribo indígena tem seus costumes e tradições próprias, mas existem tradições, costumes e hábitos de diferentes tribos que são bem parecidos. Organização e sobrevivência. Os índios vivem em aldeias e muitas vezes são comandados por chefes, que são chamados de caciques. Normalmente, a transmissão da chefia é hereditária, de pai para filho. O pajé é uma espécie de curandeiro e conselheiro espiritual.
Existe uma divisão de tarefa por idade e por sexo. Em geral, cabe à mulher o cuidado com a casa, com as crianças e com as roças, e o homem é responsável pela defesa, pela caça e pela coleta de alimentos na floresta. A educação. A educação indígena ela é bastante interessante, pois os pequenos índios, mais conhecidos como curumins, aprendem desde pequenos e de forma prática. Eles costumam a observar os adultos e vão treinando ao decorrer do tempo. Quando o pai vai caçar, costuma levar o índiozinho junto com ele para que ele possa aprender. Portanto, a educação indígena ela é bem prática e é vinculada com a realidade da tribo indígena. Agricultura. A maior parte das sociedades indígenas do Brasil pratica a agricultura em terras florestais, utilizando ferramentas como facão, machado e enxadas. Criação de animais. Depois do contato com a civilização, tornou-se comum, entre diversos grupos indígenas, criar animais domésticos como galinha, patos, porcos e até bovinos para o consumo da sua carne. Os índios também têm o costume de criar bichos de estimação, como araras, papagaios e macacos. Artesanato. Os índios produzem diversos tipos de artefatos para atender suas necessidades cotidianas e rituais. A coleta é comum entre os grupos que não conhecem a agricultura, tornando-se a única maneira de encontrar um alimento vegetal. Os índios sempre procuram frutas, raízes e vegetais nativos. A coleta também inclui a procura de mel e ovos de tartaruga, por exemplo. Também permite obter plantas medicinais, matéria-prima para o preparo de vários tipos de coisas, como flechas, cordas e resina para pintura corporal. Religião. Cada nação indígena possui crenças e rituais religiosos diferenciados. Porém, todas as tribos acreditam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Em homenagem a esses deuses e espíritos, fazem rituais, cerimônias e festas. Algumas tribos enterram os corpos dos índios em grandes vasos de cerâmica, onde, além do cadáver, ficam os objetos pessoais dos mortos. Isso mostra que esses grupos acreditam numa vida após a morte.